Olá, seja muito bem-vindo ao programa devocional Mais Perto, programa devocional da Igreja Cristã Presbiteriana de Guimarães. Nosso objetivo é aproximar você do nosso Criador através da vida devocional, da oração, da leitura da palavra. E nesse período nós temos estudado os cânticos de romagem, com o tema da série Não Pare. O texto dos Salmos de Romagem foram entregues ao povo de Deus a fim de motivá-los na caminhada rumo a Jerusalém, uma obrigação que eles tinham anual de estar no ajuntamento solene na Cidade Santa, e nós temos um desafio, não igual, porém semelhante, que é de seguir a jornada cristã, a vida cristã, e claro, precisamos de incentivo, da motivação vinda do nosso Deus para fazer isso da melhor maneira. E hoje nós veremos o Salmo 124, Cântico de Romagem, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso Deus é Deus de livramento. Ele cuida do seu povo, ele dá livramento aos seus. Este salmo vem motivar o povo diante da realidade de que estamos constantemente em perigo. O perigo é real, mesmo para os cristãos. Contudo, mais do que falar da realidade do perigo, o texto também fala da realidade de que há um Deus libertador, um Deus que concede livramento ao seu povo. Quando nós pensamos especificamente nesse trajeto que o povo fazia anualmente a Jerusalém, havia ali uma série de riscos que eles corriam. Quando nós imaginamos esta ida anual para Jerusalém, algo que envolvia este ato de ir até Jerusalém eram os sacrifícios, as ofertas que deveriam ser feitas ao Senhor naquele período das festas. Então, com certeza, as caravanas que iam para Jerusalém, saindo aí de diversos lugares do mundo, elas levavam consigo recursos, tanto para a manutenção nos dias em que ficariam em Jerusalém, como também os recursos que seriam apresentados em oferta ao Senhor. Então, imagine os melhores animais, aqueles que seriam ofertados, imagine as ofertas pacíficas que seriam apresentadas ali, imagine os próprios mantimentos para manutenção de toda uma família, às vezes em Jerusalém, por dias naquele lugar, as provisões em ouro, prata e outras moedas da época. Então, toda a caravana caminhando a Jerusalém ia cheia de recursos. E claro, os salteadores sabiam disso. Os assaltantes, os homens maus, roubadores, sabiam disso e ficavam ali à espreita, preparando armadilhas para a qualquer momento, então, abordar essas caravanas, esses grupos que caminhavam para Jerusalém, assaltá-los e levar ali o que eles tinham de valor. É necessário, então, nesse momento de caminhada, essa música acompanhá-los como uma oração, literalmente motivando e lembrando-os de que o nosso Deus é um Deus que dá livramento. A realidade de que há inimigos, a realidade de que mesmo nessa caminhada onde vamos fazer a vontade de Deus e obedecer, há ali aqueles que vão lutar contra, mas também a realidade de que o Senhor concede livramento aos seus. Nós não sabemos quais são as situações específicas que Davi está mencionando de livramento aqui. Contudo, nós sabemos que ao longo da história do povo de Israel, muitos foram os momentos em que os inimigos se levantaram e tentaram de alguma forma acabar e destruir aquele povo. Eu quero me valer de um momento, de um episódio específico, que foi a saída do povo lá do Egito. Como eu disse, nós não conseguimos afirmar com precisão qual é o contexto a qual Davi está se referindo, mas dentre muitos cenários onde Israel se esteve ali diante de inimigos e recebeu o livramento do Senhor, diante desses muitos cenários eu quero me valer pelo menos de um para ilustrar as verdades deste salmo e depois aplicar também a nossa realidade hoje. O texto então começa dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Tanto a afirmação inicial como a afirmação final do salmo mostram uma convicção do salmista.
Deus é o Deus de livramento. O nosso Deus esteve ao nosso lado e o nosso Deus foi socorro bem presente ali, cuidando do povo. Davi tinha uma convicção: ah, se não fosse o Senhor. A convicção de que ele dependia totalmente de Deus e o povo dependia totalmente de Deus no que diz respeito a cuidado, a livramento, a ter êxito diante dos inimigos. Então, essa afirmação inicial é também uma declaração de um rei vitorioso, porém também humilde, dizendo: se não fosse o Senhor, foi o Senhor. E nós estamos aqui a falar de um rei que foi em muitas batalhas, venceu muitas batalhas. Você conhece, claro, a história de Davi derrotando o gigante Golias e enfrentando ali os filisteus. E Davi não puxa para si qualquer mérito em suas vitórias, conquistas. Ele diz: se não fosse o Senhor ali ao nosso lado, cuidando, protegendo e livrando, nós estávamos perdidos. Há aqui um suspiro: ah, se não fosse o Senhor. Israel que o diga. E o Salmo termina com esta mesma convicção: foi o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro está em o nome do Senhor, aquele que é o Criador do céu e da terra. Então, depois de afirmar que o socorro vem de Deus, que dependemos totalmente de Deus e que o livramento é do Senhor e cuidado do Senhor para com os seus, o texto então passa a nos mostrar duas realidades. Primeiro, a realidade dos perigos e adversidades. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi coloca aqui o perigo real dos inimigos, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Ser crente em Cristo Jesus, ser parte do povo escolhido por Deus, não nos isenta de perigos, não nos isenta de inimigos, não nos isenta de ter aqueles que vão trabalhar contra nós. Pensando lá na história do povo de Deus, nós temos os filisteus, nós temos as outras nações vizinhas ali, e houve um momento que foi o momento em que o povo saiu do Egito, em que os egípcios estavam irados contra os hebreus. Você deve se lembrar que a última praga foi a morte dos primogênitos. Até aquele momento, nas outras 9 pragas, muitos prejuízos já haviam sido acometidos ali os egípcios. Eles já haviam perdido plantação, já haviam perdido os animais, já haviam tido sérios problemas de saúde com as pestilências que vieram. Então, imagina que eles já estavam bem cansados, saturados, estressados com todos os efeitos das 9 pragas anteriores e somado a todos esses prejuízos, aos prejuízos físicos, ao abatimento emocional que estava sobre os egípcios, que tiveram uma sequência de situações adversas, agora, para piorar, eles têm que sepultar os seus filhos. No momento de luto, de desespero, de uma alma cansada, abatida, triste por conta do sepultamento dos filhos, eles abaixam a guarda, desistem, sofrem o luto, olham para os hebreus e falam: vão embora, não queremos mais vocês aqui, sumam, tomem o rumo de vocês, nós não aguentamos mais tanto sofrimento. Contudo, eu fico a imaginar que, passado esse tempo de luto, o que vem no coração deles agora é a revolta e o desejo insaciável de vingança. Eu fico quase a imaginar, e aqui eu tomo a liberdade para fazê-lo, as mulheres olhando para aqueles soldados, talvez ali chorando a morte dos seus filhos, cabisbaixos, preocupados com todos os prejuízos que tiveram, mas agora também o prejuízo dentro da casa, dentro da família. E eu fico imaginando as mulheres olhando para aqueles homens e falando: e aí, vocês não vão fazer nada? É assim, então, vocês vão deixar os egípcios, os hebreus irem assim e levarem as coisas daqui e não vão puni-los por conta de tudo de mal que nos aconteceu? Levantem aí, vão lá atrás deles. E, obviamente, os homens foram, e eu fico imaginando que foram para a batalha, foram atrás dos hebreus, como o livro de Êxodo nos conta, com sangue nos olhos. Quando você pensa em soldados na batalha, muitas vezes os soldados estão ali a guerrear, até mesmo sem entender muito bem a causa e a razão da guerra. Nós vivemos muitos conflitos assim, em que, de repente, diplomatas engravatados tomam decisões pensando em uma estrutura geopolítica e enviam ali jovens que
por vezes nem entendem muito bem o que estão a fazer ali. Vão lutar, às vezes, apenas para defender a própria vida, mas não conseguem olhar para o inimigo com algum tipo de raiva ou até mesmo insatisfação com o inimigo. Eu estou aqui cumprindo as ordens da minha nação, defendendo a minha vida e fazendo o que tem que ser feito dentro das minhas obrigações como soldado. E muitos soldados, claro, também recebem por aquilo e estão ali pelo dinheiro, pelo sustento da sua casa. Agora, imagine soldados que estão a ir para a batalha, não apenas motivados pela obrigação, pelo ofício, mas também com raiva, irados, diante de um prejuízo pessoal que cada um deles tiveram, porque todos eles que tinham família perderam o primogênito, eles vão então atrás dos hebreus, de fato com esse desejo de engoli-los vivos. Eu acho que é muito coerente Davi relatar essa condição dos inimigos. Ainda que talvez ele não estivesse se referindo exatamente aos egípcios em relação aos hebreus, os inimigos do povo de Deus e o próprio diabo, que é nosso inimigo, vem com sangue nos olhos, com desejo de nos engolir, porque fazemos então aí oposição, afronta a eles, seja numa questão de fé, seja também, claro, naquilo que de território, espaço e ganhos eles perdem para o povo de Deus. Não à toa, então, é dito aqui, se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando esses homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Depois o texto vai falar que esses homens estavam irados contra o povo de Deus. Israel, quando foi se estabelecer como nação, conquistou muitos dos territórios ao lado. E a ordem de Deus era muito clara: entrem, dominem as cidades, matem os seus habitantes, não façam qualquer tipo de aliança com esses povos e possuam a terra. Certamente as nações invadidas, quando se viam ameaçadas, ira vinha ao coração destes. Estes se opunham com toda a força contra o povo de Deus. E Deus era aquele que dava e concedia livramento aos seus. O texto fala então dessa realidade material, aquela realidade física de egípcios ou de outros inimigos que, fosse por território ou por vingança, se levantavam contra o povo de Deus. Mas também fala de uma realidade espiritual. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia de um mar revolto, das tempestades, aponta muito para aquilo que são os muitos sofrimentos da alma humana. Quando você vira e fala assim, eu estou vivendo uma tempestade, estou vivendo um tempo de angústia, de sofrimento. É uma maneira de nós falarmos sobre as tempestades da vida. Mesmo que você nunca talvez tenha ido para o mar aberto, mesmo que você talvez nunca tenha se visto em uma condição talvez de uma enchente, mas você sabe o que é essa situação de estar passando por uma tempestade na vida. Não é incomum, às vezes, a gente ouvir a expressão, né? Você está fazendo tempestade em um copo d'água. Sempre porque essa ideia de que algo que traz muita euforia e um movimento de dor, de sofrimento, tudo isso é associado à ideia de tempestade. Falando então de uma condição emocional, da condição da alma, do abatimento espiritual. Águas teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Os inimigos se opõem contra nós, se levantam contra nós, seja nas realidades das coisas materiais, bem como também das coisas espirituais. Temos as adversidades e os opositores que vão tentar causar o dano e o prejuízo econômico, financeiro, material, moral, mas também aqueles que vão lutar visando o abatimento da nossa alma. E claro, de forma última, o desejo do diabo sempre é nos abater e nos afrontar espiritualmente. Ele sabe que nós, o povo de Deus, temos garantido a ressurreição no último dia, temos garantido para nós a morada celestial, temos garantido para nós uma condição de vida material abundante, guardada pelo Senhor. Contudo, ele vem abater a nossa alma, ele vem atingir e atacar e afrontar-nos através daquilo que pode trazer sobre nós sofrimento e angústia lá dentro.
um abalo das nossas emoções. É assim que Satanás faz. Quando nós lemos o texto lá em Apocalipse, no capítulo 12, falando sobre o diabo, diz que no momento em que ele foi expulso do céu, na ascensão de Cristo, ele então vem para a terra a fim de perseguir, de atormentar o povo de Deus. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que não há o que fazer para tirar das mãos do bom pastor as suas ovelhas. Contudo, o que ele puder fazer para nos perturbar, ele fará. O que ele puder fazer, não a fim de fazer-nos perder a salvação, como eu disse, nos arrebatar das mãos do bom pastor, mas o que ele puder fazer para trazer perturbação, tristeza, infelicidade, sofrimento ao povo de Deus, o diabo fará. Ele vem então como uma tempestade, como uma grande onda a fim de nos afogar na dor, no luto, na tristeza, na depressão, na ansiedade, no medo, nos sofrimentos que podem abalar, tirar de nós o foco, atrapalhar a nossa comunhão com Deus, atrapalharmos no cumprimento da missão que o Senhor nos entregou. Uma realidade foi exposta aqui, a realidade do sofrimento, mesmo na vida daqueles que são o povo de Deus. Há sofrimento, há perseguição, há tribulação, sofrimentos que vão atingir e atacar, seja as questões materiais, como também as questões espirituais. Eu e você estaremos, então, sujeitos a isso. Não foi só Israel, não foi só nos dias dos hebreus saindo do Egito ou nos dias do rei Davi, hoje também. Nós sofremos ataques, sofremos situações em que inimigos estão trabalhando a fim de nos prejudicar financeiramente, prejudicar os nossos planos, nos atrapalhar lá no trabalho, prejudicar a nossa família, levar vantagem sobre nós em relações patrimoniais, financeiras, materiais. E também há a ação do diabo trabalhando o tempo todo para abater a nossa alma, trazer a nós desânimo, nos fazer parar, nos fazer deixar de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Essa é uma realidade apresentada pelo Salmo. Agora veremos a outra realidade que este Salmo nos apresenta, a realidade do Deus de livramentos. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Veja, depois de dizer do verso 2 até o verso 5 sobre essa realidade do sofrimento, das adversidades e dos inimigos, Davi vai agora dar um brado: bendito o Senhor. Seja bendito o nosso Deus, seja louvado, engrandecido, exaltado o nosso Deus, porque mesmo com todas essas realidades de inimizades, de oposição, há uma certeza: o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Quando nós pensamos mais uma vez num recorte da história do povo lá com os egípcios, no momento em que os egípcios iam chegar até o povo de Deus, quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho, Deus abre o mar, o povo passa pelo mar, e ainda que aquele exército enfurecido estivesse indo atrás do povo hebreu para matá-los, para exercer a vingança, para engoli-los vivos, quem os engole foi o Senhor. As águas se fecham sobre os egípcios e eles morrem ali. Deus concedeu o livramento, abrindo o mar, fazendo o povo passar e depois acertando as contas com os egípcios. Deus não nos deu por presa aos dentes deles. Deus nos deu livramento. Então, uma outra ilustração vai aparecer aqui no verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. As armadilhas todas ali feitas. Muitas vezes nos vemos presos a essas armadilhas. O diabo tem êxito, os inimigos têm êxito sobre nós. Infelizmente isso acontece. Temos algumas derrotas no meio da caminhada. Contudo, o Senhor quebra os laços da armadilha. Essas armadilhas que prendem ali o passarinho, e isso era comum naqueles dias, vem o Senhor, quebra o laço, liberta-nos e nós nos vemos então livres. É assim que faz o nosso Deus. Ele nos dá livramento. Significa dizer que nunca nós vamos sair no prejuízo. Ainda que nós tenhamos perdas, ainda que nós caiamos aí em algumas armadilhas, ainda que aparentemente os nossos inimigos tenham bom êxito, o Senhor nosso Deus está cuidando de tudo. E o Senhor transforma o mal que intentam contra nós em bem para aqueles a quem Ele ama e escolheu. Todas as coisas então vão cooperar para o bem do povo de Deus.
Ainda as lutas, as adversidades, ainda que sejam aí as muitas ações do inimigo contra o povo do Senhor, no fim de tudo, o Senhor sempre nos dá livramento e nós avançamos, seguimos, cumprimos a missão, fazemos aquilo que é da vontade do nosso Deus e vencemos e caminhamos vitoriosamente com o nosso Deus. Significa, em termos mais simples, que muitas batalhas podem até ser vencidas pelo inimigo, mas a guerra nós vencemos ao lado de Cristo, o nosso socorro que está ao nosso lado e que nos torna vencedores. Como ter certeza disso? Nós tínhamos um grande, imenso problema, o problema do pecado. Caímos na armadilha do pecado. E quando eu falo caímos, não estou referindo apenas a Adão e Eva, que caíram ali na lábia e na armadilha da serpente. Estou me referindo a eu e você, que por vezes somos tentados, o diabo põe em armadilhas e a gente cai. Mas o nosso Deus resolve o problema do pecado. O nosso Deus nos livra da consequência do pecado. O nosso Deus venceu o pecado por nós. Deus enviou o seu Filho, o Verbo se fez carne, Cristo Jesus veio, cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. Cristo veio para tirar-nos dessas amarras de Satanás, das amarras e das armadilhas do pecado, da condenação. Estávamos ali prontos para sermos engolidos vivos pelo diabo no exercício da consequência do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha, condenados estávamos. Mas o Senhor nosso Deus veio e nos deu livramento. Quando Cristo Jesus morre na cruz em nosso lugar, ele nos livra da condenação do inferno. Como assim? Então quer dizer que ele pega uma borracha, apaga o nosso pecado e fica por isso mesmo? Não, na cruz ele assume o nosso lugar e paga o preço da dívida. E pela graça, nós temos então sobre nós a justiça de Cristo, a bondade de Cristo e os efeitos deste pagamento de dívida que Cristo fez na cruz em nosso lugar sobre nós quando nós cremos nele. Como que então nós nos vemos livres quando cremos em Cristo Jesus? Quando aceitamos que ele é o nosso Salvador, quando nos rendemos a ele e falamos: Senhor, se não for o Senhor, nós não conseguimos sair dessa. Quando eu desisto de tentar equilibrar a balança, fazendo as coisas a fim de garantir para mim um lugar no céu ou um futuro melhor. Quando eu desisto de, pelos meus méritos, falar assim: olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou alguém justo, eu sou alguém honesto, eu mereço de Deus alguma coisa. Quando eu desisto dessas formas de garantir para mim o livramento e coloco a minha esperança e a minha expectativa apenas no Senhor, então o livramento de Deus chega e vem. É o momento que nós nos desarmamos dos nossos méritos, das nossas qualidades, da força que pensamos ter e colocamos tudo diante de Deus e falamos: Senhor, dependemos de Ti. É aquele momento que nos deparamos com um grande mar na nossa frente, uma grande barreira intransponível. E falamos: se não for o Senhor, eu não saio daqui. E assim tem que ser para tudo na nossa vida. Senhor, eu estou passando por um momento de dificuldade. Eu estou me vendo dentro de uma armadilha do diabo. Eu não posso lutar sem o Senhor. Está lutando contra o pecado? O diabo está colocando armadilhas a fim de te ver caindo, prostrado. A tentação está vindo e está sendo pesado. Recorra a Deus. Busque ajuda. Não tente vencer isso sozinho. Não tenta bater no peito e falar: não, eu estou no controle, eu sei a hora de parar, eu sei o que eu tenho que fazer. Não, busca ajuda. Chama um grande servo de Deus e fala: olha, eu estou passando por uma tentação, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade e eu entendo que não consigo sozinho, eu preciso de Jesus, mas eu estou sem força. Vem aqui, ora comigo, leia a Bíblia comigo, para juntos com Cristo vencermos o pecado e não sermos entregues nas mãos do diabo. Está sendo provado ali, tentado nas questões das finanças, na questão da saúde, não tenta resolver isso sozinho. Lembra, se não for o Senhor, eu não consigo. Então busque a ajuda de Deus, ore, clame ao Senhor. Peça ajuda aos seus irmãos que são usados por Deus para enfrentar as dificuldades com você. Senhor, eu preciso da tua ajuda, para que as águas não venham sobre mim e acabem comigo, para que eu não fique aqui desanimado e prostrado, mas encontre ânimo, salvação, solução, livramento no Senhor, o meu Deus. O nosso Deus é o Deus que nos livra dos problemas, armadilhas e dos ataques dos nossos inimigos nas questões materiais, nas questões espirituais, e fez isso no maior problema que tínhamos, no problema do pecado. Creia em Cristo Jesus, se una a Cristo Jesus e experimente as bênçãos deste Deus
de livramento. Eu quero orar pela sua vida. Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que dá livramento ao seu povo. Bendito seja o Senhor que não nos entrega e não nos dá por presa aos nossos inimigos. Obrigado por isso. Obrigado porque sabemos que constantemente enfrentamos lutas, desafios e inimigos que tentam atacar-nos nas questões materiais, emocionais, espirituais, mas também dia a dia vemos o Senhor nos livrando. Ainda que em muitos momentos nós tenhamos derrotas em algumas batalhas, vencemos a guerra com o Senhor ao nosso lado, porque o Senhor luta e vence por nós. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos dá força, é o Deus que transforma o mal em bem, é o Deus que nos faz ficar de pé mesmo depois que caímos, é o Deus que cuida de nós e cuidou do maior problema que tínhamos, o problema do pecado. Senhor, eu oro pela vida das pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo neste momento. O Senhor sabe a luta de cada um. O Senhor sabe o sofrimento de cada um. O Senhor sabe a forma como o inimigo e os inimigos estão trabalhando contra essa pessoa, nas áreas onde há essa atuação, seja no prejuízo material, seja nas questões que abalam o emocional, seja até mesmo nas questões que visam enfraquecer essa pessoa espiritualmente. Mas cremos que o Senhor é o Deus que dá livramento. O Senhor é o Deus que pode quebrar o laço e colocar essa pessoa em liberdade, colocar essa pessoa de pé, para que ela viva, siga e avance. Tira, ó Deus, do coração desta pessoa qualquer sentimento de autossuficiência, que ela venha reconhecer que se não for o Senhor, com o Senhor e por meio da ação do Senhor, ela não vai vencer. Não vai vencer o pecado, não vai vencer o diabo, não vai vencer os inimigos, não vai avançar. Que ela então se una a Cristo Jesus, se renda a Cristo Jesus, busque o Senhor Jesus através de uma igreja, através de irmãos em Cristo, através da leitura da palavra e encontre no Senhor livramento, porque o Senhor é o Deus de livramento, é o Deus que cuida do seu povo. Que assim seja para a glória do Senhor, que o Senhor conceda vitória aos seus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe.